e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias, estou preparando o caminho, direitando as veredas. O que importa é que ele cresça, e nele o meu. A paz de Cristo Jesus a todas nossas amadas irmãs e irmãos também que têm assistido nosso podcast Bolsa de Mulher. Nossa gratidão a você que tem curtido, compartilhado, tem feito seus comentários e dado também algumas ideias, né? Para a gente trazer aqui no nosso bate-papo, né? Com a gente sempre, né? A irmã Josi, a Carol. E como a gente diz, é Bolsa de Mulher, mas os homens também são convidados a estar conosco. E hoje, gente, nos dá o prazer de estar conosco, pastor Luiz Pitã, segundo vice-presidente da nossa igreja e também o superintendente, nosso departamento de missões, somente pela fé. Então, bem-vindo, pastor Luiz Pitã, nossa gratidão por ter, né, aceito o nosso convite. Mas antes, né, pessoal, antes de nós falarmos sobre missão, o pastor Luiz Pitã vai falar para nós um pouco da sua história, né, se nasceu em um lar evangélico, né, como se deu a sua conversão ao Senhor e quando surgiu essa chama missionária. Se já veio lá na juventude ou foi quando lhe passaram esse desafio de fazer, então, a coordenação do departamento de missão somente pela fé. Bem-vindo, pastor. Obrigado, irmã Felícia, paz do Senhor. Cumprimentar a Carolzinha, a Josi, queridos irmãos e irmãs, né, que estão acompanhando aí esse encontro, né, Bolsa de Mulher, é isso? Eles têm um bendito fruto. Hoje tem uma carteira, mas no meio é para acompanhar o Maurício. O Maurício cumprimentar o Maurício, né? Tá conduzindo então aí na técnica. A minha história ela é uma história, para mim, é fascinante, né? Eu tenho um cuidado enorme de falar da minha própria história, porque nós temos por hábito, normalmente, porque a história que nós vivemos, ela faz sentido para nós, né? E às vezes a gente se encanta tanto com aquilo que a gente vive, e a gente começa a falar dela, só que as pessoas que estão ouvindo não têm nem ideia do que foi aquele momento, né? E às vezes se torna até maçante, mas para mim, para nós, né? Eu tenho uma gratidão a Deus enorme, porque eu sou improvável, na verdade. E eu estou aqui, eu me sinto realizado, me sinto vitorioso, me sinto o homem mais feliz da face da terra, porque Deus me deu tudo. Tudo no mais, assim, da melhor forma possível, não tem como ser diferente. Desde pessoas que convivem comigo, até as pessoas com as quais eu tenho a minha vida, que é a minha família, amigos, famílias, igreja. Eu estou no melhor lugar do mundo, da melhor forma possível, é assim que eu me descrevo. Mas eu nasci, como a senhora abriu aí para eu contar um pouco, então, eu nasci no interior do interior, né, do estado. Meu pai se mudava bastante, né, família muito pobre, nenhum era crente. Na verdade, eu descobri depois que a minha avó, por parte de pai,
a irmã Simeana, ela foi evangélica, ela era crente, a única. Mas meus pais não eram. Meu pai era muito incrédulo, minha mãe era envolvida com ocultismo, né? Era do Saravá, inclusive eu com 5 anos fui batizado no Saravá. E eu me lembro até hoje quando minha mãe levava nós lá e tal. E quando eu estava com 7 anos de idade, meu pai voltou de Santa Catarina para o estado do Rio Grande do Sul, interior, aqui, Palmeira das Missões, Jabuticaba. E nós fomos morar perto de uma das minhas tias, irmã da minha mãe, e essa era evangélica. E então eu comecei a ir com ela na igreja domingo de manhã. Era uma igreja muito simples, pequena. E todas as manhãs eu ia com ela, eu e a minha irmã, eu com 7 anos de idade. E aí de lá eu não saí mais, ou seja, eu acabei sendo atraído por Cristo, ele usando minha tia como um instrumento para me levar para o seu aprisco, né? E eu com 11 anos, então, frequentando a igreja, com 11 anos eu fui batizado nas águas. O meu encarregado teve que me recomendar, porque não tinha pai crente, mãe crente, não tinha ninguém, era só eu que ia na igreja e eu queria me batizar. E eu me lembro que o encarregado, então, não, esse menino tem que ser batizado, e eu fui batizado com 11 anos. E nessa idade já, sempre envolvido, eu era um crente envolvido com o reino. Eu tinha o meu maior prazer de estar na igreja, envolvido com a igreja, é estar envolvido de fato, e não só ir na igreja por ir. E de lá, então, eu vivi até os meus 17 anos no interior. Interior do interior, sem água encanada, sem luz elétrica. Então, eu estudei até a 4ª série só lá, e até os meus 9 anos de idade, depois não estudei mais. Com 17 anos eu fui servir o exército, de lá eu resolvi não voltar mais para casa e vim para Porto Alegre, onde meu irmão morava aqui. Eu vim morar com ele, cheguei aqui em 89, início de janeiro de 89, e fui congregar ali na Salomé. É ali que eu comecei uma nova etapa da minha vida, né? Semi-analfabeto, sem ter conhecimento de nada, eu era um improvável. E a partir dali eu comecei a me envolver com a igreja, e tudo o que aconteceu na minha vida foi a partir e através da igreja. Eu comecei a desenvolver a minha vida profissional, voltei a estudar, eu estudava de noite, trabalhava de dia. Eu nunca fui beneficiário, eu nunca tive bolsa, porque eu não me encaixo em nenhuma em nenhum dos grupos, né, que podem ser beneficiados. Então eu tinha que pagar, eu estudei, a empresa que eu trabalhava me ajudava, então foi bastante lutado. Mas na igreja, a igreja me motivando a fazer isso, abraçado pela igreja, sabe? E aí ali eu me tornei líder de jovens, sempre na mesma congregação. Me tornei segundo líder de jovem, depois assumi a juventude, mesmo jovem assumi, e com 30 anos eu me casei. Foi bastante demorado, porque também é importante falar. Eu tive sempre um apego aos meus pais, e como eu disse, meus pais sempre tiveram uma vida bastante difícil financeiramente. Eles não eram aposentados, e logo que eu vim para cá, eu os trouxe para cá, e eu trabalhava para sustentá-los. Então, até os meus 27 anos, eu trabalhava para sustentar a casa, literalmente. Meu pai e minha mãe não eram aposentados, e eles se aposentaram com 27. Aí eu comecei a trabalhar para casar. Agora eu vou investindo. Aí eu vou casar. Então, só um resumo da minha vida foi mais ou menos isso. Casei com 31 anos com a Jane. Ficamos mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos não, foi 10 anos sem ter filhos, porque a gente combinou que a gente precisava se estruturar, e eu não queria trazer problema para o meu ministério, a obra de Cristo. Eu queria constituir a minha família dentro daquilo que eu entendia como ideal no reino. Eu não queria trocar os pés pelas mãos, e a gente conversou muito sobre isso. Com 8 anos de casado, a Jane engravidou, perdeu o primeiro filho. Com 10 anos veio Samuel, nosso primeiro filho. E aí, bem nessa idade, eu era já encarregado da Salomé. Nasceu o Samuel. Com 41 anos, depois de 47, nós tivemos a Débora.
E logo que nasceu a Débora, eu era encarregado da congregação Tijuca. Foi ali que, então, eu fui envolvido mais especificamente na obra missionária. Porque até então, eu era envolvido no reino, trabalhava dia e noite, e isso não é força de expressão. Nós trabalhávamos de madrugada, fazendo evangelização nos bares, aí na Avenida de Alvorada, eu com a mocidade, nós chegamos a ter um grupo de jovens na congregação Salomé de 63 jovens, para vocês terem uma ideia. Foi um momento assim maravilhoso, um trabalho sensacional. E aí, quando eu estava cuidando da congregação Tijuca, aconteceu que o pastor Daniel me chamou para eu assumir, então, a Secretaria de Missões. Eu nunca fui um missionário no sentido comum, no conceito comum. Porque quando se fala em missionário, irmã Felícia, normalmente o pessoal pensa em alguém que sai do seu habitat natural para ir para uma outra... Para o campo. Para o campo. O que chamam de transcultural, mas não é... E transcultural não significa ir para outro país. Às vezes tu sai dentro do mesmo país, tu vai para um lugar, cultura diferente. A Carol sabe muito bem disso. Exatamente. E já teve lá nos ribeirinhos, então, normalmente a gente pensa nesse missionário, que é o missionário que vai lá fazer a obra. Esse é um grande desafio, e é preciso paixão, é preciso amor para fazer isso. Mas eu nunca tive essa vocação, porque eu tenho uma dificuldade enorme de sair da minha casa. Eu estou há 30 anos na mesma casa. 36 anos que eu moro no mesmo lugar, na mesma casa. Eu não gosto de sair, eu não gosto de viajar, eu não gosto de viajar de avião, eu detesto viajar. Olha aí. Olha só, gente, olha aí. Você descobriu hoje, hein? Não, eu gosto de andar de veículo, é comigo. Né? Então saio daqui para ir para o Uruguai, para a Argentina, numa noite. noite, sem problema. Vai num dia, já volta no outro, Jesus. E é assim, sempre foi assim. Eu não faço turnê, não tem como ir e ficar. A minha vida é muito agitada, eu sempre tive muito envolvimento também na vida secular. Então a minha vida é sempre assim, corrida. Então não é a minha chamada não é ser um missionário. Não é ser um missionário na ponta, como a gente fala, no conceito comum de ser, que é alguém enviado para fazer missão, alguém enviado para estar lá. Isso que é importante a gente pensar. Não há nada de errado nisso, mas a missão, ela não é só paixão. Missão é gestão. Quando você não tem gestão missionária, a missão ela sucumbe. Ela não passa de sensacionalismo. A gestão missionária é tão importante quanto a missão propriamente dita, no sentido de estar lá pregando o evangelho. Porque o que é a gestão missionária? A gestão missionária é tu fazer uso dos recursos que você tem para otimizar esses recursos, para obter o melhor resultado possível. Exatamente. Nós temos hoje, por exemplo, na África, escolas de missionário. Por que eu vou enviar um missionário daqui para a África? Para morar na África? Se eu tenho escolas de missionário, tem uma igreja forte na África, pessoas que já entendem dessa cultura, já estão acostumados com essa cultura, já têm moradia, têm o atendimento necessário, conhece como é que funciona aquela cultura. O que é o melhor? É eu enviar alguém que vai ter que se acostumar, que vai ser difícil, conviver com aquela cultura totalmente diferente, vai ter que se adaptar a isso, conquistar a confiança desse povo. Porque as pessoas, pregar o evangelho não é só pregar. As pessoas têm que acreditar na gente. Então se torna muito mais difícil e muito menos resultado do que eu investir em alguém que já esteja lá dentro dessa cultura. Porque muitas vezes o que falta, na verdade, é o recurso, né? Exatamente. Tem mão de obra, às vezes, no local, mas não tem o recurso, tem né? material humano, tem pessoas que têm chamada de Deus, mas não têm o recurso para dedicar-se a esse trabalho. E isso é preciso fazer essa gestão para saber se o melhor é enviar alguém ou se o melhor é dar o suporte para que alguém lá faça esse trabalho. Exatamente.
E isso não significa que tu não possa dar o suporte enviando alguém daqui para lá, Claro. que tenha uma qualificação profissional, que seja lá um professor, um médico, enfermeiro. um enfermeiro, que vai lá, fica um período de tempo, dá uma assistência Sim. para esse missionário Sim. dentro desse projeto. Então, essa gestão ela é necessária. Existem outros lugares que não temos material humano lá, tem que enviar. Sim. Ah, sim. Aí, para você enviar, você vai ter que alugar uma casa para ele morar, alugar uma igreja para ele pregar o evangelho, e ainda vai ter que dar o suporte financeiro para ele. Exatamente. E não é só o suporte financeiro, porque se ele tiver uma dor de dente, você tem que dar o atendimento. Sim. Exatamente. Se a esposa adoecer, você tem que dar o atendimento. Então, Bem. quando tu fala de missão, normalmente as pessoas logo... Quanto é que ganha o missionário? Não se trata de quanto o missionário ganha. Porque uma coisa é o salário que você paga para ele todo mês. Sim. A outra coisa é o cuidado que você dá para ele. Sim. Exatamente. Nos seus projetos, nas suas necessidades, nos seus filhos. Quem é que dá o presente de aniversário para o filho? Quem é que atende o filho do missionário quando ele está em crise, quando ele está enfrentando uma dificuldade? Sim, é verdade. Então, o trabalho ele é muito amplo, o trabalho missionário. Com certeza. E fazer essa gestão ela é tão importante quanto alguém que vai lá fazer. Exato. E, então, eu nunca me imaginei indo fazer missão. E, de repente, eu fui desafiado justamente para fazer a gestão missionária. Sim. E eu parei e pensei, mas pastor Daniel na época, Sim. eu disse, pastor, mas não tem alguém para fazer isso? Porque eu não tenho esta chamada de estar viajando, indo para lá. E ele disse, pastor Pitã, eu conversei com o pastor Euclides e a pessoa certa é o senhor. Nós conhecemos o senhor e a pessoa certa é o senhor. Sim. Então eu abracei esse desafio, que é nosso trabalho aqui é uma agência missionária. Sim. Então nós temos missionários enviados, que são brasileiros, né, que estão, como por exemplo no Peru, como por exemplo na Argentina. Temos missionários brasileiros, porque foi viável fazer isso. No Peru, por exemplo, nós temos parceria com a igreja de São Paulo, com a igreja agora fugiu o nome do país ali, onde tem bastante traficante ali. Colômbia. Nós temos parceria com a igreja da Colômbia para manter, desculpe falar bastante traficante, porque ali se conheceu, porque tem facções nesse sentido. Sim. Mas, então nós temos parceria com a igreja da Colômbia, com a igreja de São Paulo, para manter um missionário no Peru, porque é caríssimo manter um missionário no Peru, um missionário brasileiro. Então, foi para isso que eu fui desafiado. E assim que eu entrei na missão. E quando eu entrei, Carol, irmã Josi e irmã Feliz, a primeira coisa que eu fiz, eu digo, Senhor, me tolerem porque eu sou assim mesmo. Eu disse, Senhor, eu não sei fazer. Sabe? Eu disse, Senhor, eu não sei fazer. Sim. Eu sempre fui abençoado, Deus sempre me fez prosperar aonde eu pus a mão, em todos os lugares, sabe? Inclusive no meu trabalho secular. Né? Eu sempre entrei e o Senhor foi comigo, não é por capacidade humana, eu entendo perfeitamente isso, sabe? Mas o Senhor cuidou de mim em todos os detalhes sempre. E muitas vezes eu tive que abrir mão, irmã, de cargos excelentes por causa da chamada. E eu não relutei em fazer isso. Porque eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei o que Ele fez por mim, e eu tenho plena convicção, segurança nele. Então, fico tranquilo quanto a isso. Ele sempre cuidou. Então, eu sempre fui bem sucedido. Nas igrejas onde eu passei, eu fui bem sucedido, Deus foi comigo e tal. Aí, quando eu cheguei, eu digo, Senhor, eu não sei fazer. Não é, sabe? E o Senhor falou comigo muito claro, nítido. E ele disse assim, e a palavra que ele colocou no meu coração naquele momento foi o Marcos 8. Porque logo quando falavam de missão e tal, e aí veio no meu coração Marcos 8 e o Senhor me fez eu pensar nisso. Diretamente, inclusive o primeiro congresso nós colocamos esse como tema. Quantos pães você tem? E o Senhor perguntava para mim assim, eu não quero que você faça tudo, eu só quero que você dê o que você tem. Exato. É o que você tem que eu preciso. Isso para mim ficou claro, seguro. Eu só quero o que você tem e o que você sabe fazer. O resto deixa comigo.
Isso para mim, irmã Felícia, foi algo assim muito seguro, muito forte, sabe? E eu disse, então, tá ok, só que eu te peço que o senhor não saia do barco. Por Não gentileza, sai, comigo. Só não Eu sai. sei que é tu que tem que estar aqui. Se eu errar, me corrija, mas Sim. não me deixe. Sim. Me ajude a corrigir, me Isso é ajude a dependência, acertar. né? Sim, é Total. dependência. Porque eu dependo totalmente de ti. E aí a Josi pegou um pouquinho do processo começo, quando né? nós começamos Sim, ali. O pastor emagreceu, eu lembro. Porque Não, foi Ficou pesado. só no jejum, oração. e eu sou, não é que eu sou, né? Deus me fez assim. Sim. O Senhor me trouxe, Ele me deu o dom de fazer gestão. Sim. Isso é Ele que me deu. Tá aí. E aí quando eu assumi, o trabalho estava excelente, estava muito Sim, bom, sim. mas era do jeito do ministro Sim, anterior. sim. O ministro anterior ele não tinha um setor, um departamento. Tudo se Sim. centralizava nele. Sim. Tudo nele. Funcionava perfeitamente bem. Sim. Mas era tudo nele. Sim. Tudo coordenado por ele. Ele administrava da própria casa. Sim. Aqui só gravava os programas e ia embora. Eu disse, pastor, eu não sei trabalhar assim. Eu vou montar a equipe e vamos... E aí eu comecei a criar o setor. Aí começou a vir. Aí veio o Thiago, depois veio o Abner. Sim. Nós começamos a estruturar. Então, hoje, a Missão Somente pela Fé ela é estruturada de forma tal que se eu sair, aquele que assumir no meu lugar não tem problema nenhum, não vai emagrecer como eu emagreci. Porque está tudo funcionando como... Sim. Tudo bem, pastor? Cada um sabe o que fazer, Sim. e então isso está organizado. Falei isso porque a importância, Carol, da gestão missionária. Exatamente. Sim. Porque as despesas que nós temos mensais, elas não podem ser preteridas. Sim. Não tem como dizer, esse mês nós vamos dar uma atrasadinha, eu vou ligar para ele lá e dizer, segura aí porque não tem o que fazer. São Segura aqui, famílias né? que estão do outro lado. Você me Sim, entende? sim. As despesas, as responsabilidades Sim. que nós temos, elas estão todos os meses ali gritando Sim. para serem atendidas. Estão ali. Só que as entradas não. Não tem ninguém gritando para ofertar. Sim. Não tem ninguém dizendo, as ofertas não são certas. Sim. As ofertas dependem de Deus Sim. e do teu trabalho. Sim. Porque Deus vai usar nós para prover isso. Então, e essa gestão aqui, ela é de extrema importância. Porque se eu não souber conduzir isso, daqui um pouco eu estou com essas pessoas padecendo lá na ponta e eu estou dizendo aqui que, não, mas olha só, houve uma situação aqui inesperada, é um mês atípico, segura aí, não vai dar para atender. Como é muito comum nós presenciamos já isso no mundo missionário. Quantos missionários que tem hoje Sim. que estão abandonados no campo missionário? Sim. Isso é verdade. Isso é com certeza. Sabe? Porque não é por má vontade, que faltou gestão. Exatamente. Faltou gestão. Que as pessoas abandonaram, não tenho mais como cuidar de você, não tenho mais, faltou dinheiro e tal. E isso é comum acontecer. Né? A minha paixão hoje, o meu amor hoje, é por ver, assim, como é que eu vou dizer assim, é poder dar a esses irmãos, sabe, a segurança. A segurança. Tranquilidade. Tranquilidade. De dizer assim, eu posso pregar o evangelho, porque quando chegar o dia 10, vai estar comigo. Certo. Se eu precisar, eles me ligam. Eu tive uma situação, eu já paro, que eu já fui longe demais. Eu tive uma situação de um missionário em que ele foi iludido, porque isso acontece muito. Existe na internet uma difusão de uma ideia de que você não tem que trabalhar com agências missionárias. Não dá oferta para a igreja. Não dá oferta. Dá direto para o missionário. Mas eles não estão entendendo que o missionário fica sem segurança para trabalhar. Quem garante que essa pessoa vai dar oferta no mês que vem de novo? Isso é verdade. Sabe? Dá direto para o missionário, mas e o mês que vem? E se você adoecer e não puder dar, quem é que cuida? Ele não tem segurança nenhuma. E alguns missionários não entendem isso também e eles abrem o leque. E teve uma situação em que um dos missionários, ele abriu o leque
Teve pessoas que veio ter com ele, em vez dele direcionar para a agência missionária, para o departamento que cuida dele, ele passou o Pix. E não, pode ofertar direto para mim, beleza. E a pessoa ofertou 1 mês, 2 meses, e ele fez compromisso contando com esse recurso. Meu Deus. E ele se comprometeu lá, comprou material para fazer o que ele queria fazer, e chegou no mês a pessoa não mandou mais e travou. E aí a quem que ele recorre? A gente A agência missionária. Agência missionária. É. Você me entende? Aí ele Sim. ligou para mim, pastor, me perdoe, mas a minha situação é assim, 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 assim. E eu estou devendo aqui assim, assim, eu vou passar vergonha. E aí o que nós fazemos? Eu tenho que socorrer ele. Não vamos deixar você mal. Sim, com Você é o certeza. nosso missionário, nós temos que trabalhar. Vamos trabalhar diferente, mas orientando e tem que socorrer. Então são inúmeras as situações Com que nós certeza. somos inseridos, mas nós estamos ali para solucionar problemas e nós nos sentimos, Carol e Josi, nos sentimos úteis nesta causa tão nobre e tão preciosa. Há um propósito que é maior do que Sim. todos nós. Sim. Há um propósito divino maior no qual nós estamos inseridos e que cada um de nós possa identificar qual é o nosso lugar Exato. nesse propósito. Exatamente. Porque aí as coisas são... Sim, até porque, pastor Luiz, a gente sempre fala, né, que a missão são com os pés os que vão, os joelhos que se dobram e as mãos que contribuem, né? E, inclusive, nós temos, viu, irmãs? Não esqueçam, e aqueles que quiserem também, temos o carnê missionário, Exatamente. que todo mês nós temos as nossas irmãs aqui que recebem as ofertas, né? E isso é lindo, de fazer um propósito diante do Senhor, de abençoar os nossos missionários, porque é importante o que o pastor Luiz Pitã está falando, porque eu lembro, assim, quando eu era mais adolescente, se falava em missão, tinha mães que, Deus me livre, minha filha, para missão, não, vai passar sacrifício, vai passar fome, vai ficar doente, e aí como é que vai ser, e eu vou ficar aqui preocupada, enfim. Então, sempre essa visão de que quem ia para a missão ia para sofrer. Isso tem que quebrar, irmãos. Isso aí tem que romper. Servir a Deus não é sofrimento. Exatamente. Não é sofrimento, Exatamente. nem na missão e nem aqui. Exato. Pastor, encarregados de congregação, obreiros, servir a Cristo não é sofrimento, não é pesado. É um privilégio. Exatamente. É um privilégio, é uma alegria, sabe? Então, se o teu filho tem chamada, incentiva. Vale a pena abrir mão de tudo. A Sim, missionária sabe? Kellen Gaspar, que é um dos Meu Deus do projetos que a céu. gente ajuda Não, aqui. olha, Eu me sim, identifico com aquela Campos mulher. Brancos, ela contou, né, no congresso do ano passado que ela Sim, teve aqui com falou. nós, de uma mãe que foi entregar a menina lá para a escola de missões que ela tem. E aí alguém chamou ela e disse, ai, missionária, tem uma mãe que tá chorando muito. Ela tem esse testemunho até no YouTube que ela conta. E ela foi e ela falou pra mãe, olha, que chore a mãe da prostituta, que chore a mãe Exato. daqueles que estão hoje numa boca de fumo com os filhos perdidos. É uma honra tu ter um filho que é um honra. representante do reino de Deus, Deus. eu estou César. envolvido com Exatamente. o dono do universo, com o Senhor da Exatamente. glória. E Deus cuida, né, pastor? A gente Exato. precisa entender esse É exatamente princípio. isso, né? O Deus que chama, ele Ele, acompanha, ele cuida, ele não é responsável. Não. Deus, ele é fiel, ele é precioso. Então, a gente fica até uma palavra para as irmãs, as mães, né? Se seu filho tem uma chamada missionária, incentive seu filho, né? Principalmente a buscar uma profissão, para entrar no campo missionário como um profissional, né? Alguns já têm até conversado com a gente, né? Nos indique, a gente quer, nossos filhos querem aprender inglês, querem falar inglês, porque querem fazer cursos, tem essa chama, né, para fazer a obra do Senhor, e isso é bênção. Né? Mas uma coisa muito importante que o pastor Luiz Pitã nos falou aqui, missão não é só sair do país. Né? A Carol já foi por 2 vezes ali nos Ribeirinhos fazer esse trabalho. Experiência né? maravilhosa. Experiência maravilhosa. A sua tia foi uma missionária. Exatamente. Né? A tia do pastor Luiz Pitã foi uma missionária, né, que pegava o seu sobrinho, levava, né, domingo de manhã para a escola bíblica dominical, né, e a palavra foi entrando, foi trabalhando na vida do pastor Luiz Pitã, né, com 11 anos de idade já, né, querendo se batizar, descer as águas, né, e vivendo todo esse projeto, tudo aquilo que Deus já tinha para a sua vida. Eu tive um processo, um dia eu vou poder falar para vocês. A minha história é longa, precisa de 3 horas. Tem que fazer Eu falei que era 3 horas. 5 sequências de podcast só pra história. Quando eu tinha 14 anos, eu não vou falar deste assunto, mas vou deixar aberto.
Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive uma depressão profunda. Eu fiquei um ano. Eu não sabia o que era isso, né, na verdade. Sim. Interior. Semi-analfabeto. No Sim. meio do... Não sabia o que era isso. Eu fiquei mais ou menos um ano que eu queria morrer. Eu não queria viver. Eu já sou magro. Meu estômago encostava na coluna. E eu não queria dormir para esquecer da vida. E quando eu acordava, eu não queria acordar. Quando eu acordava, eu levava... Era como se um peso caísse sobre mim. É indescritível isso. Sim. Só que nesse período dos meus 14 anos, por causa dessa depressão e dessa angústia, dessa tristeza, desse estado em que eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que existia um Deus, e eu recorria a Ele, apesar de Ele estar em silêncio para mim. Sim. Apesar de que parece que Ele estava tão longe, e não me atendia. Então, por causa desse distanciamento dEle, de eu não poder encontrá-lo, eu comecei a buscá-lo. Então, com 14 anos de idade, eu fui, por causa da depressão, levado a ler toda a Bíblia. Com luz de lampião, porque não tinha luz elétrica. Tendo estudado até a quarta série. Quarta série. Até a quarta série. Olha só. Então, Deus ele tem as suas formas de fazer as coisas. Às vezes é da forma mais difícil que a gente às vezes não entende o porquê que está passando aquilo. Exatamente. Até que o propósito se esclarece e é uma forma de Deus se revelar, né? Exatamente. Talvez tu não teria buscado e talvez o que tu é hoje não teria acontecido se não tivesse passado por essa depressão. Não teria essa entrega se eu não tivesse vivido o inferno. Exatamente. Deus tem seus meios de Tem trabalhar. seus meios, tem seus propósitos. Mas tem tantas coisas que a gente realmente poderia ficar aqui muito tempo, né? Quando o pastor Parte um, Pitã foi parte dois, falando, parte eu fiquei pensando assim, né? Que muitas pessoas às vezes querem ir pro campo, né? Como a gente diz, querem ir para outro lugar, mas não fazem na sua própria cidade. Não faz o menor sentido. Exato. E o pastor Pitã foi contando aqui, quando estava com os jovens na liderança, como faziam evangelismos, faziam todos esses trabalhos. O nosso maior e mais lindo, acho que campo missionário é a nossa terra. Exatamente. É ali o nosso vizinho, é o nosso bairro. A gente quer ver a nossa cidade cada vez maior, melhor, aliás. Claro. E o que é o melhor é Jesus. Então, nada melhor do que fazer missão dentro de casa. E esses que fazem aqui são os que estão habilitados para fazer lá. Exato. Com certeza. A questão é que Exato. nós não podemos fazer aqui em detrimento de lá. Ah, não. Quer dizer, tu faz aqui, lá não precisa. Não, lá precisa Também, igual. Também. Com certeza. Precisamos fazer lá e aqui, né? É ter essa visão de que a igreja não é só a minha igreja local ou da minha cidade. É. Se eu for para qualquer lugar do mundo, Lá né, eu tô lá. a gente encontra é um irmão nosso. Por Exatamente. falar nisso, agora em outubro a gente tem o nosso congresso de missões Isso aqui, aí. né, pastor? Exatamente. Faz o 19, convite Faz aí o pro convite pessoal. aí, pastor Pitã. 19 e 20, você não pode perder. Coloca na esse agenda. evento. Na agenda. Nós vamos ter só missionários. Então, no Amém. sábado, nós teremos missionário Luke, da Nigéria. O trabalho da Nigéria Meu é lindo, Deus, né, é um pastor? trabalho lindo, composto. desafiador. Nós podíamos falar muito. Tem alguém aqui. que eu admiro, é o pastor Lucas. Porque na África não Deus. tem como tu pregares o evangelho sem dar a assistência social. Sim. Isso é Não é verdade. que o evangelho seja dependente disso, é que tu não tem É como. uma porta também que se Não, abre. mas eu Tem não que ter as tenho. duas coisas. Como é que eu vou pregar o evangelho para uma criança com fome? Não vou dar comida para ela. É a realidade. Isso é coisa de cristão. Exatamente. Não tem como. O estender a mão. Sabe? Então é preciso dar escola, tem que escolarizar as crianças, porque elas não têm. Não Tem que dar assistência médica, porque não tem médico lá. Também. Tem que dar também Comida. a comida. Tu tem que educar, dar comida, porque as crianças vão para escolas, vão para escola sem alimentação. Você vai falar de Jesus para ela, vendo aquele rostinho com fome, não vai fazer nada. Não tem como. Então, uma coisa puxa a outra. E isso é fantástico. Então, no sábado, o pastor Luke vai estar aqui, vai falar muito da Nigéria. Também já vai estar aqui o casal de missionários dos ribeirinhos ali, a Adriana e o Marcos. Que é um projeto Estarão lindo aqui. também. Inclusive, vão ficar uma semana aqui com nós. Olha só, que benção. Quem sabe eles não poderão eu estar já- no eu podcast. Olha aí. Olha aí. Ó, Tu nos sexta-feira. empresta, pastor? Tá livre. Podemos agendar. Já vamos agendar. Eu faço a gestão deles, tá? Eu faço a gestão da agenda. Da agenda. Então eles vão estar aqui domingo pela manhã, você não pode perder, porque a missionária Adriana e o Marcos vão passar as imagens, vão passar ali uma projeção do trabalho que eles fazem lá no dia
No dia 20 pela manhã, na manhã missionária. E nós vamos ouvir todos os missionários pela manhã. A manhã toda só de nós ouvirmos os missionários que vêm da Argentina, uma caravana, do Uruguai, uma caravana, aqui de Turuçu também, nosso irmão, pastor lá, que é um missionário, fazendo um grande trabalho ali, estará conosco no sábado à noite. Os corais aqui, no sábado o coral da juventude, no domingo de manhã é o coral da família e à noite Da Fada. encerramos com o coral da Da Fada, isso aí. O bom é todo mundo envolvido, né? Todo mundo Exatamente. Não, missão é para todo isso mundo, aí. né? Mas é empolgante. Demais. Eu me emociono com isso, Ah, Carol, isso é sabe? Porque essa é a minha vida. É. Sabe? É a Exato. vida. O reino de Deus é a minha vida. Não, nada mais faz sentido, sabe? É interessante também, talvez tenha alguém que não saiba sobre os programas de rádio, né? Que vocês Ah, falam sim, muito programa sobre. de rádio. Porque na verdade a gente aqui nem deu muito tempo de falar. São muitos projetos em São. muitos Isso. lugares. E você precisa se envolver, ofertar Isso. na obra missionária. Uhum. Não basta Exatamente. só falar, tem que ofertar também. Essas pessoas precisam de nós lá. Quais são as rádios, pastor? Então, nós temos na Rádio Mais FM das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira. Nós temos na Rádio Marumbi, de segunda a segunda, das 10 às 11, inclusive domingo também. E no domingo de manhã, então, nós temos na Rádio Marumbi, na Rádio Renascer, de El Sobérbio, e também na Sol de la Manhã. Roda domingo de manhã, das 10 às 11. E na Rádio Renascer, aí quem está no interior, das 8 às 9, é tanto horário que a gente... Das 8 às 9 da manhã também, e na Sol de la Manhã também é de segunda a quinta, daí só não tem sexta, das 8 às 9 da manhã. Então vocês podem nos acompanhar e ir baixando o aplicativo, se baixar o aplicativo. Somente pela fé, vai lá na loja do celular lá, Play Store, o Apple Store, baixa lá, somente pela fé. Só digitar somente pela fé, baixa no teu celular, você vai ouvir a nossa rádio 24 horas. E os programas que são reprisados também durante o dia. E detalhe, ali tem pregação, tem uma detalhe. conversa Ah, sim. muito boa, falam sobre os projetos, É tem muito benção. testemunho, né, pastor? Muito testemunho de pessoas que, de alguma forma, ouviram o programa, se envolveram, fizeram propósito com Deus e tiveram... Nossa, tem muito Sim. milagre, muita bênção. Então, tem várias E possibilidades. uma coisa que é importante falar aqui, irmã Felícia, eu não quero romper o horário, já exagerei, mas é importante demais. O programa Clamor Missionário, ele tem um viés missionário, mas não é só... Não é apelativo, né? Não é apelativo nesse sentido, porque Deus opera de forma tremenda Extraordinário. através do programa, através da palavra do Senhor, que ali é abordada. Nós temos testemunhos de pessoas que ligam para nós no horário do programa. Teve casos de pessoas que estavam com a corda no pescoço para se matar e ouviu a palavra de Deus ali pregada, ligou chorando e dizendo que Deus tinha falado com ela e houve uma mudança de vida. Dentre tantos outros testemunhos de pessoas que ouvem e que Deus fala com elas e elas ligam chorando, porque através do programa, o próprio programa, Deus já tem é os seus meios, né? É. Não adianta. Quando ele quer alcançar trabalho alguém. missionário. Então verdade. tem bastante possibilidade de Isso é vocês verdade. conhecerem mais, né, da obra missionária aqui de Alvorada, que é lindo, que é o congresso 19 e 20 de outubro, né? Vai vir caravana do Uruguai, venha. vai vir da Argentina. Olha, E- o ano passado foi Nossa. assim, ó. Foi Foi extraordinário. top, né? Foi Só quem Aquela veio, manhã do domingo, meu Deus. Foi lindo, foi Foi. lindo. E é claro também, né, gurias? Ó, temos o informativo. Tem informativo, Ah, segue olha aí no o Maurício, Instagram, é tem verdade. Instagram, tem Instagram também, olha aí, Aham. viu? Vai no Instagram. Josi chegou até a pegar É, meu eu até celular achei que aqui. tinha um recado aqui. Tem o Instagram Tá e tudo deixa eu certo. defender a minha aula aqui. Tem Facebook também. Olha, Tem Facebook também, olha aí. tem ó. Orkut também. Orkut é por tua conta. Ah, olha, agora ela foi lá. Tô brincando. A gente tá se entregando. E ó, gente, tem informativo, porque o que o bom do informativo isso aqui quer é que aqui estão, claro, algumas notícias, né, dos países dos quais, né, o pastor Pitã estava projetos. falando, dos projetos, aqui também os ribeirinhos, lá da Ilha do Marajó. Ficou bem Né? conhecido agora, por último, né? O Marajó, Exato. muito falado. E Tá lá. tendo esses nomes aqui, você anota no teu caderno de oração, dobra os teus joelhos. Se você não tem condições de contribuir, né,
ofertando, você pode dobrar os teus joelhos, mencionar o nome do país, os missionários que lá estão, né, para que o Senhor também mova o coração, né, dos homens, das mulheres, dos servos, das servas do Senhor, para também ofertarem. No final do ano sempre vem um envelope, né, para o Natal missionário. Exato. Né, a gente pensa, né, quando chega essa época, a gente já começa a pensar em Natal, como é que vai ser a ceia, a decoração de casa. Pense no missionário que tem filhos, que tem a sua igreja, que tem a sua casa, né, que também querem reunir a sua família, ter um Natal abençoado, né, e os missionários também distribuem também, né, aquelas cestas de Natal para a sua igreja. É muito lindo se nós só contasse o que acontece no Natal missionário, meu Deus. O que eles Nós vamos ter fazem que fazer com- outras partes da com- semana. Tem que O ser recurso um, que a dois, gente três. envia. Eles fazem chover, né, pastor? É incrível. Como Deus ainda abençoa. Deus multiplica. Com né? certeza. Exato. É Que muito Deus lindo. multiplica. E o mais lindo de tudo, agora encerrando, né, gente, é quando a gente conversa com alguém, né, que fala com empolgação, e a gente fala com o pastor Luiz Pitã sobre missão, a gente vê que até os olhos do pastor Sente Luiz amor, Pitã né? já brilham, né? A gente vê a empolgação, a alegria, esse envolvimento, né, dessa chamada de Deus pela vida dele. Então, pastor Luiz Pitã, nossa gratidão pela sua vida, pela irmã Jane, o Samuel, a Debinha, né? Que Deus continue abençoando sua vida nesse trabalho tão lindo, né? Do Somente pela Fé, da missão. E esperamos e temos a certeza que assim como foi uma bênção para nós, tudo que nós ouvimos, vai ser uma bênção para você também. E esperamos vocês então, né? No sábado e no domingo, 19 e 20 de outubro, com certeza será uma grande bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos Até a e até próxima. a próxima, se Deus quiser.